O hino do Bugrão, bota o hino do Guarani, vamos falar do Guarani que daqui a pouquinho tá em campo, hein? Logo mais 8 horas da noite em campo contra o Londrina, é jogão pela Série B do Campeonato Brasileiro e o Júlio Nascimento traz informações e detalhes, Júlio. Cabela chegando com informações do Guarani, hoje partida importante contra a equipe do Londrina, jogo dentro de casa contra um adversário que tá brigando pelo G4 e o Guarani com dúvidas na equipe titular, problemas para montar esse time, primeiramente pelo desfalque do Leandro Vilela, que está confirmado. Na vitória contra o CSA, o Leandro Vilela recebeu o terceiro cartão amarelo quando já tinha sido substituído com um problema no tornozelo, acabou invadindo o campo ali na comemoração do gol do Isaac e recebeu o terceiro amarelo, está fora do jogo. A tendência é que o Richard Rios seja o titular no meio-campo do Guarani e não se sabe ainda quem será o companheiro do Richard Rios. Se o Rodrigo Andrade, que deixou o jogo machucado, ou então se o Madison entra para fortalecer o setor de marcação nesse meio campo. Outra dúvida envolve Giovanni Augusto, também deixou o jogo com problemas musculares, foi reavaliado, descansou no final de semana, mas o Guarani faz esse clima de mistério em relação à participação do jogador. Se o Giovanni Augusto não puder jogar, o Edson Carioca é o favorito para herdar essa vaga. E no banco de reservas tem novidade, o Ronaldo Alves, que cumpriu suspensão na última rodada, fica à disposição. Provável Guarani então, Cabela de Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e também Jamerson Bahia, Richard Rios, Rodrigo Andrade ou Madison, Giovanni Augusto ou Edson Carioca, Isaac, Bruno José e Yuri Tanque, que pelo quinto jogo seguido marcou, hein? O Yuri Tanque passou dois jogadores que tiveram essa marca, o Regis e o Mazola. Lá em 2010 o Mazola conseguiu marcar por tantos jogos consecutivos assim. Há muito tempo que o Guarani não tinha 5 jogos protagonizados de forma consecutiva com seu principal atacante balançando as redes em todos eles. Então a fase do Yuri Tanque é muito boa. E passando Londrina, do professor Adilson Batista, um time muito parecido com o que venceu o Guarani no primeiro turno, partida que resultou na demissão do Chamusca. Matheus Albino, Jefferson, Simon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel, João Paulo, Emerson Souza, GG, Leandrinho Caprini e Douglas Coutinho. Quem apita o jogo é Diógenes José Padovani de Andrade, ele é do Espírito Santo. Cabela. Bom jogo, é um grande jogo e é um jogo importantíssimo para as duas equipes hoje. O Guarani que precisa somar 3 pontos para sacramentar aí de vez esse fantasma do Z4. E o Londrina precisa somar os 3 pontos se quiser continuar sonhando com o G4, né, Carlão? É verdade, Cabela. Um jogo importante, um jogo cada um com o seu propósito, né? O Londrina vem de um resultado bom contra o Vasco, né? Acho que muita gente esperava uma vitória Cruz Maltina, mas o Londrina foi lá e estragou a festa do Vasco da Gama. E o Guarani nessa ascensão, 3 vitórias consecutivas, e o Yuri artilheiro vive uma atmosfera, vive um momento muito legal dentro da competição. Então, indícios de uma boa partida. O Londrina é o segundo melhor visitante, né? Uma equipe que já venceu 5 partidas fora de casa, então o Guarani precisa tomar cuidado. Vem com a base, isso que o Júlio disse é muito importante. É praticamente a mesma equipe do primeiro turno, né? Sim. Porque se a gente pegar aí dos 20 participantes e se formos consultar lá na quinta, sexta rodada, são equipes totalmente diferentes de agora, né? Não consulto nem os times de Campinas. Nossa, você pegar a Ponte, por exemplo, pelo amor de Deus, o próprio Guarani. O Guarani também. Mas o Londrina manteve a base, uma base vitoriosa, vencedora, mas hoje acho que é um indício de um bom jogo pelas campanhas. Guarani numa ascensão e o Londrina nesta briga aí por uma das vagas ao acesso. O Londrina tá mantendo uma regularidade na mão do Adilson Batista, né? Que o Adilson ficou fora do futebol um período, ele teve um problema cardíaco, passou mal de saúde também, aí ele assume o Londrina meio que desacreditado. Meio que com desconfiança, né? Tanto é que o Londrina na vida do Adilson, quem não acompanhou a carreira do Adilson, assim, ou acompanha apenas por cima, acho que já é a decadência, né? Porque, com todo respeito, o Adilson sempre trabalhou em grandes equipes. De repente vem o Londrina, uma equipe aí de um terceiro escalão, e ele faz um bom trabalho. Eu sempre fui fã, não do Adilson Batista treinador, como jogava muito, né, Cabela? Poxa, no Grêmio era sensacional, um jogador técnico. Quarto zagueiro, né? Quarto zagueiro, batia falta, jogador muito bom. Pena como treinador não conseguiu engrenar, mas agora vai fazendo um bom trabalho lá no Londrina. Você falou batia falta, eu quase que esqueci o falta.
Só batia. Mas jogava. Jogava. Rivarola e Adilson Batista. E Fábio Luciano e Adilson Batista. Nossa, meu Deus do céu. Campeão mundial, né, Fábio Scheib? Campeão mundial. 2000, contra o Vasco. no Maracanã. 0x0. Anularam o Romário. Anularam o Romário. O Edmundo perdeu o gol final, que deu o título ao Timão. É isso aí. Como é que tá o Guarani na classificação, Fábio? Cabelo, o Guarani é o 14º colocado, tem 38 pontos nesse momento, e uma vitória hoje faz o Bugre saltar momentaneamente para a 11ª colocação e iria a 41. Passaria a CRB, Chapecoense e entraria na 11ª colocação. Já o Tubarão Londrina, que vem para Campinas buscando a vitória para ele significa a encostar no G4 e igualar em número de pontos com o Vasco, que é o 4º colocado, né? O Vasco tem 49 pontos. Neste momento, o Londrina é o 6º, tem 46, e essa vitória faria com que o Londrina chegasse ao mesmo número de pontos do Vasco, perdendo no desempate nos critérios de desempate. Agora o Bugre jogou na sexta-feira e volta a campo hoje. Período muito curto aí entre os jogos, hein, Júlio Nascimento? Cabela, o técnico Mozart hoje projeta um jogo muito equilibrado para o Guarani, que está em busca da sua 4ª vitória consecutiva desde o primeiro turno da Série B de 2021, que o Guarani não vence 4 partidas consecutivas, e depois de vencer o Operário, o Novo Horizontino, vencer o CSA, todos concorrentes diretos contra o Z4, contra a zona de rebaixamento, o Guarani agora enfrenta o adversário que está de olho no G4, a equipe do Londrina. E agora temos pela frente um adversário que está lutando pelo G4, um adversário duro, fez um jogo muito bom contra o Vasco. Então, o que mais nos dificulta, além do adversário que é qualificado, é o pouco tempo de descanso e preparação. Mas os outros adversários também vão ter uma sequência importante. Então, nós estamos num momento bom. É importante que a gente descanse, se alimente bem para estar preparado para esse duelo contra o Londrina. Tá, então, Cabelo, a palavra do Moser sobre o Londrina, lembrando que os ingressos seguem à venda hoje em valor promocional, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada para todos os setores, e o torcedor que estiver com a camisa do Guarani tem direito à meia entrada. Cabela. Perguntando se vai chover à noite, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver aqui, à noite teremos um pouco de chuva, viu? Chama o Felipe Pereira pra mim, por gentileza, pra ver se ele sabe falar. Deve ter chuva à noite, sim. Tem a possibilidade de chuva durante o jogo, tá? No horário do jogo pode ter chuva. Mas torcedor do Guarani, vou falar uma coisa. Não tem que pensar na chuva hoje não, tá? Bota uma capa. Vocês viram o torcedor do CSA sexta-feira, lá no Rei Pelé? Eu não sei números, tá? Mas o visual que nós tínhamos durante a transmissão, que a gente estava no estúdio, era de um lado a geral tomada. Sim. A geral tomada. Então, o torcedor do Guarani hoje não pode pensar em chuva, não. É jogo difícil, é jogo complicado pro Guarani e a torcida pode fazer a diferença hoje. Bugrão, torcida tem que estar presente lá no Brinco de Ouro. Tem que encher o Brinco de Ouro. Na medida do possível, o máximo que puder. No mínimo 5.000 pessoas hoje, Carlão. E o horário não é tão ruim, é 8 horas da noite, uma segunda-feira. É um horário legal, né? O que atrapalha um pouco a segundona, né? De qualquer bem, maneira, segunda não pode pensar nisso agora, é duro. Quem tiver condição de ir, quem tiver aí o dinheirinho para acompanhar, quem tiver um horário disponível, quem tiver com o alvará bem longo, poxa, tem que ir no estádio. Alvará longo significa quem tiver a carta de alforria. Então esse aí tem que comparecer sim. E outra, é um jogo para o torcedor bugrino hoje agradável, porque não tem mais aquela coisa, claro que precisa ganhar, mas a corda já não tá tão no pescoço assim, então tem que ir, tem que apoiar. 5.000 eu acho um pouco complicado, mas se tiver realmente eu acho um público muito legal para uma segunda-feira. Quem tiver a disponibilidade, o bugrino, tem que comparecer no Brinco de Ouro, sim. Galera, então me ajuda aí, eu quero 5.000. O Carlão falou que é difícil, prova pra mim que 5.000 vai. Vamos lá. Não vou fazer desafio, hein? Vai fazer desafio não. Chega. 5.000 hoje à noite lá no Brinco de Ouro. 4h29, vamos pro intervalinho? Intervalo, a gente volta já tem repórter CBN chegando.